A velocidade e a potência dos computadores vem vindo duplicando a cada 1 ou 2 anos desde as décadas de 60 e 70. E agora a inteligência artificial, combinada com esse poder de computação, pode estar pronta para resolver alguns dos maiores obstáculos da tecnologia. Mas os cientistas dizem agora que a humanidade está numa encruzilhada crítica e que o caminho que escolhermos no próximo século irá moldar o curso da nossa civilização para gerações vindouras. Será que um dia a humanidade atingirá o mais alto nível de avanço tecnológico, permitindo-nos tornarmos uma espécie interplanetária com a capacidade de colonizar galáxias inteiras? Ou será que a nossa própria tecnologia vai nos condenar? Bom, fique atento para descobrir. Em 1964, o cientista soviético Nikolai Kardashev apresentou uma teoria inovadora, propondo que todas as civilizações, independente da raça ou cultura dos seus habitantes, precisam de energia para se sustentarem. À medida que as sociedades crescem e se desenvolvem, as suas necessidades energéticas aumentam exponencialmente, impulsionadas por fatores como o crescimento da população, o aumento do nível de vida e avanços tecnológicos. Para medir o nível de consumo de energia, Kardashev concebeu 3 níveis de civilizações, mas outros cientistas sugeriram, entretanto, mais 4 níveis. Cada tipo de civilização distingue-se pelo seu nível de consumo de energia e pelas tecnologias que utiliza. Vejamos agora cada um dos 7 tipos. Uma civilização tipo 0 utiliza quase todos os recursos naturais do planeta para ter energia, lançando-se no espaço com foguetes alimentados por energia química. É onde estamos atualmente. Isso porque uma civilização do tipo 1 consome no mínimo 10 elevado a 16 watts de energia, e nós consumimos atualmente cerca de 10 elevado a 13 watts de energia. Isso nos coloca em cerca de 0,73 na escala. De acordo com o físico teórico e futurista americano Michio Kaku, estima-se que a humanidade será capaz de consumir energia a uma escala comparável à de uma civilização do tipo 1 nos próximos 100 a 300 anos. Mas, para atravessar essa linha, temos que passar primeiro pelo Grande Filtro, um fenômeno que aniquila as civilizações muito antes de estas se encontrarem umas com as outras. A teoria, a ideia de que cada civilização extraterrestre acaba enfrentando uma barreira à sua própria sobrevivência, é da autoria do economista Robin Hanson. Este grande filtro pode ser qualquer coisa: uma guerra nuclear, pandemias, inteligência artificial, asteroides que matam planetas ou alterações climáticas. Se conseguirmos ultrapassar o que quer que seja o grande filtro para a gente, só então seremos capazes de avançar para o tipo de civilização seguinte. A civilização tipo 1 é também conhecida como civilização planetária. Quando finalmente atingirmos esse estado de evolução, seremos capazes de estabelecer o controle sobre todos os recursos energéticos disponíveis na Terra. Significa que nós humanos precisaremos utilizar totalmente a radiação solar que chega ao planeta. A Terra absorve cerca de 71% da energia que o Sol irradia. E, em cada hora, 430 quintilhões de joules de energia do Sol atingem a Terra. A quantidade total de energia que os seres humanos utilizam num ano é de cerca de 410 quintilhões de joules. Dito isso, se conseguíssemos aproveitar toda essa energia de uma só vez, seríamos capazes de alimentar tudo apenas com o Sol. A energia eólica e hidrelétrica acrescentariam ainda mais recursos para o desenvolvimento de tecnologias. Quando se trata de aproveitar o poder de uma estrela, será a fusão nuclear que criará um enorme avanço na energia limpa e fiável. Mas primeiro, é preciso acabar com as coisas antigas. As nossas atuais centrais nucleares funcionam como combustível que sofre fissão nuclear, tem baixo coeficiente de conversão de energia, deixa resíduos radioativos e acarreta um elevado risco de acidentes. A fusão nuclear, por outro lado, fornece uma fonte segura e quase ilimitada de energia limpa sem resíduos radioativos. Ao criar motores que podem ser alimentados por fusão nuclear, poderemos enviar naves espaciais tripuladas para qualquer planeta do Sistema Solar. A vida na Terra poderia tornar-se mais confortável, as alterações climáticas poderiam ser evitadas e é possível que no futuro pudéssemos construir cidades inteiras debaixo d'água. Os avanços da medicina acabarão por derrotar o câncer e outras doenças incuráveis, aumentando assim muito a longevidade das nossas vidas. No entanto, o futuro é ainda mais promissor para o próximo nível evolutivo. Uma civilização tipo 2, também conhecida como civilização estelar, aproveita e consome impressionantes 10 elevado a 26 watts de energia. Cientistas pensam que a humanidade poderia ultrapassar esse limite em cerca de 3.200 anos.
E quando chegarmos lá, vai nos permitir explorar as reservas de energia ilimitadas do Sol. Há várias formas de fazer isso, sendo a mais notável a hipotética esfera de Dyson, uma mega estrutura colossal com uma superfície milhões de vezes maior que a da Terra, capaz de captar e transmitir toda a energia da estrela. Em alternativa, uma estrela pode ser envolvida por um conjunto de satélites e habitats espaciais. Este método de recolha de energia é às vezes referido como o enxame de Dyson. Esse enxame seria constituído por um grande número de coletores ou painéis solares individuais que poderiam ser posicionados a diferentes distâncias e orientações em torno da estrela para maximizar a captação de energia. A energia recolhida pelo enxame poderia então ser transmitida sem fio para uma localização central para o armazenamento e uso da humanidade. Quando a humanidade chegar à era dos motores antigravitacionais, vai abrir novas oportunidades para viagens espaciais prolongadas e para a colonização do sistema solar. Com os avanços da tecnologia médica, os astronautas deixarão de ter que se preocupar com o impacto que as missões espaciais prolongadas têm na sua saúde, à medida que a regeneração dos tecidos e o prolongamento da expectativa de vida se tornam uma realidade. No entanto, à medida que nossa civilização continua a crescer e evoluir, é uma questão de tempo até termos que ir além dos limites do sistema solar e explorar mais e ultrapassar os limites da nossa tecnologia. De acordo com os cálculos de Kardashev, atingir o tipo 3, ou civilização galáctica, pode demorar até 5.800 anos. Nesse nível, teremos aproveitado a energia das estrelas de toda a galáxia e recolhido fótons dos discos de acreção dos buracos negros. Com os espantosos 10 elevado a 36 watts de energia à nossa disposição, teremos o poder de viajar quase instantaneamente através da Via Láctea, usando o misterioso fenômeno dos buracos de minhoca. Para expandir ainda mais os nossos horizontes, criaremos raças avançadas de robôs e ciborgues e exploraremos novas fronteiras além da nossa imaginação. Provavelmente também nos aproximaremos do conceito de imortalidade à medida que o tempo de vida humano aumenta até o seu potencial máximo. Embora esse nível de desenvolvimento possa representar o limite superior de qualquer civilização, alguns acadêmicos foram além da teoria de Kardashev e propuseram modelos para civilizações dos tipo 4 a 7. Uma civilização tipo 4 alcançaria o derradeiro avanço na nossa compreensão do universo, aproveitando seu incompreensível potencial energético de 10 elevado a 46 watts. A maestria sobre o poder das supernovas, que explodem a cada 50 anos numa galáxia como a Via Láctea, pode dar acesso a grandes quantidades de energia, e com a adição da energia negra, abrirão a chave para atravessar os cantos mais longínquos do universo, podendo até mesmo instalar-se no interior de buracos negros supermassivos. No entanto, esse é apenas o início da jornada inspiradora da humanidade. À medida que humanos do futuro se aprofundam nos mistérios da física e da energia, serão capazes de manipular galáxias inteiras, extinguir estrelas e formar sistemas planetários inteiramente novos. Há hipóteses de uma tal civilização conseguir o derradeiro feito da imortalidade, transferindo sua consciência para domínios digitais. Com um poder tão imenso à sua disposição, esses seres vão reescrever as leis da natureza como a conhecemos. Mas, à medida que ultrapassam os limites do conhecimento científico, descobrirão também que o universo é muito mais vasto e complexo do que alguma vez imaginaram. Talvez descubram até que existe um multiverso de universos por aí. Se os multiversos se tornarem sua nova realidade, a civilização do tipo 5 vai conquistar esses mundos, aproveitando uma fonte de energia quase inesgotável ao longo da sua viagem. E os hipotéticos buracos brancos, que são considerados o lado oposto dos buracos negros, podem ser a chave para conseguir isso. Entretanto, a ciência vai aprofundar ativamente o estudo das dimensões superiores, desvendando segredos e possibilidades que outra hora se pensava serem ficção. De acordo com as teorias científicas, uma civilização do tipo 6 se tornaria multidimensional. Se os humanos entrassem na quarta dimensão, que é uma dimensão espacial hipotética além das 3 de comprimento, largura e altura, os nossos corpos físicos não seriam capazes de existir ou funcionar nesse reino. Cientistas pensam que as leis físicas e as propriedades dos objetos se comportariam de forma diferente na quarta dimensão, tornando-a incompatível com os nossos corpos tridimensionais. Mas para nossos descendentes, que atingiram a civilização tipo 6, isso não pode ser problema. Teoricamente, poderiam aprender a preservar a sua consciência como energia pura que pode ser transferida de uma dimensão para outra. O único obstáculo poderia ser os recursos energéticos necessários para fazer essa transição.
Mas talvez uma civilização do tipo 6 seja capaz de extrair energia de buracos brancos através de multiversos. Embora hipotético, quem habitasse essa nova realidade ultrapassaria a velocidade da luz, viajaria para trás e para frente no tempo e superaria as limitações de causa e efeito. Depois de ouvir tudo isso, pode pensar que não há mais nenhum nível para avançar. Mas, na verdade, pode haver outro nível, que é o pico máximo da progressão da civilização. Uma civilização tipo 7 consistiria nos criadores de todas as leis da natureza, matéria, energia, espaço, tempo e dimensões. Não podemos imaginar como seria a vida numa civilização do 7º tipo, ou se tal civilização pode mesmo existir hipoteticamente. Nesse universo insondável, reinariam leis físicas completamente diferentes. Mesmo que tivéssemos acesso a elas, nunca as compreenderíamos. Em teoria, levaríamos 10 duodecilhões de anos para nos tornarmos uma civilização desse tipo. Outra ideia é que nunca chegaremos ao 7º nível porque não se trata de uma comunicação de seres, mas sim da própria existência. Nem sequer notaríamos se tal civilização existisse. Contemplar a possibilidade da existência de inteligência extraterrestre é um assunto cativante. No entanto, a procura de provas de tais civilizações avançadas é um grande desafio. A procura de civilizações dos níveis mais baixos da escala de Kardashev seria um objetivo mais realista. A teoria dos diferentes tipos de civilizações fornece pistas para a procura, nomeadamente de exoplanetas com condições adequadas à vida. De acordo com a NASA, existem potencialmente 300 milhões de mundos desse tipo na nossa galáxia, embora até a data só tenhamos estudado cerca de 55 deles. Os telescópios avançados, como o telescópio espacial James Webb, não procuram apenas sinais de vida biológico, mas também sinais de atividade tecnológica. Os astrônomos acreditam que com o equipamento moderno de que dispomos atualmente, já teriam detectado sinais de uma civilização do tipo 1, se esta existisse nas regiões do espaço que já estudamos. Nesse caso, os aliens estariam viajando pelo espaço a velocidades que tornariam suas naves perceptíveis. Também é pouco provável que uma civilização tipo 2 fique completamente invisível pra gente. Para recolher energia, teria que rodear as estrelas com esferas de Dyson. Se uma esfera de Dyson fosse construída à mesma distância do Sol que a Terra, e se fosse estável, envolveria um espaço de aproximadamente 600 milhões de vezes a área de superfície do nosso planeta. Em outras palavras, o interior da esfera de Dyson seria muito maior que a área da superfície da Terra. De acordo com o Dr. Robert L. Forward, uma tal megaestrutura com um raio de uma unidade astronômica necessitaria de aproximadamente 10 elevado a 27 kg de material, o que é aproximadamente equivalente à massa de Saturno. No entanto, essa estimativa pressupõe um invólucro sólido e pode não ter em conta os desafios tecnológicos da construção de uma tal estrutura. Seria preciso muita energia e material para escurecer as estrelas, envolvendo-as com as esferas de Dyson. Ainda não foi detectado nada desse gênero na nossa galáxia. No entanto, houve algumas ocasiões em que cientistas pensaram ter encontrado algo como uma esfera de Dyson. Quando o Instituto SETI detectou um sinal vindo da estrela HD 164595, a 92 anos-luz da Terra, astrofísicos levantaram a hipótese de que apenas um sinalizador de uma civilização de tipo 2 poderia enviar um sinal tão poderoso. Mas acabou sendo apenas um satélite militar em órbita da Terra. Em 2008, astrônomos detectaram o exoplaneta em órbita de uma estrela anã-laranja superbrilhante e chamaram de Fomalhaut B. À primeira vista, o planeta apareceu como um ponto de luz brilhante e frio que se deslocou rapidamente pelo céu. No entanto, em 2014, o planeta tinha desaparecido, deixando os cientistas a refletir sobre a razão do seu sumiço. Alguns sugeriram que a órbita do planeta pode ter se tornado instável, fazendo com que se afastasse da sua estrela-mãe. Outros propuseram que Fomalhaut B tinha migrado para orbitar uma estrela diferente, maior e mais brilhante em outro ponto da galáxia. Só mais tarde é que os investigadores descobriram que o corpo celeste não era de fato um planeta, mas sim uma enorme nuvem de detritos congelados. Se pensa que esses detritos se formaram a partir de uma colisão maciça e violenta entre dois asteroides gelados. Um fenômeno extremamente raro. Apesar de nunca sabermos ao certo o que aconteceu em Fomalhaut B, é possível que uma civilização de tipo 2 estivesse precisando de materiais de construção para sua próxima mega-estrutura, como uma esfera de Dyson. Dada a incerteza que rodeia o desaparecimento das estrelas, se coloca a questão de saber como é que poderíamos sequer começar a rastrear a atividade de uma civilização do tipo 3. As civilizações desse tipo são muito raras ou simplesmente não existem no nosso universo local.
Os astrônomos procuraram elas utilizando o telescópio de infravermelhos WISE, esperando detectar grandes quantidades de radiação infravermelha que essas civilizações altamente avançadas emitiram. Até agora não foi encontrado sinal de atividade, mas os astrônomos continuam esperançosos. A hipótese é que as civilizações tipo 3 podem estar escondidas em vazios cósmicos gigantes, cuja origem ainda não é totalmente compreendida. Uma área de interesse particular é o vazio de Bootes, que é quase inteiramente desprovido de estrelas e galáxias com um diâmetro de 330 milhões de anos-luz, o que é aproximadamente 0,27% do diâmetro do universo observável. De acordo com a especulação científica, especulações dizem que o espaço vazio pode ser atribuído a vários tipos de atividades de uma civilização de tipo 3. É possível que alguns extraterrestres tenham estado obscurecendo galáxias inteiras uma a uma, cobrindo suas estrelas com esferas de Dyson ou movendo-as para o local desejado. Os cientistas esperam que os avanços tecnológicos da Terra lhes permitam testar essa hipótese num futuro próximo. Acha que alguma vez encontraremos vida inteligente lá fora? E se encontrarmos, devemos tentar entrar em contato com ela? Deixe a sua opinião nos comentários e fique atento para saber mais sobre as descobertas cósmicas mais incríveis. Obrigado por assistir.